Saudações, queridos e queridas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo voltado ao nosso desenvolvimento e aprendizado na espiritualidade. Bem-vindos mais uma vez ao Despertos e Escolhidos. Hoje, adentramos um tema que transcende os limites da compreensão humana. Os sonhos. Não os sonhos comuns, mas aqueles que atravessam o véu entre os mundos. Já acordaste com os olhos marejados, sentindo no peito a presença viva de quem partiu? Já sonhaste com alguém que não está mais aqui e sentiste como se fosse real? Pois saiba que não foi mera imaginação. Há mais verdade nisso do que parece. O mundo espiritual nos visita nos momentos de silêncio, quando o corpo repousa e a alma vagueia. É durante o sono que nossas barreiras caem e as almas queridas podem enfim nos tocar de novo. Chico Xavier sabia disso. Quando sonhamos com quem já se foi, estamos vivendo um encontro real, amparado por laços eternos. Existe algo a ser compreendido ali. Uma mensagem, um consolo, talvez um pedido. E é sobre isso que vamos falar agora. Este vídeo não é sobre fantasias, é sobre revelações. É sobre os encontros que a ciência não explica, mas que o coração sente. Sobre as visitas noturnas que não são delírio, mas expressão da eternidade. Estás pronto para ouvir o que elas dizem? Imagine agora que cada sonho é uma carta invisível, escrita com luz. Algumas são de consolo, outras de despedida. Algumas de alerta, mas todas carregam uma certeza. A morte não destrói o que o amor selou no espírito. Chico Xavier revelou com doçura e firmeza que os sonhos com desencarnados são, muitas vezes, encontros espirituais reais. E mais, acontecem quando existe permissão superior e quando o laço de afeto se mantém vivo e vibrante. Hoje, neste vídeo, vamos entender o que esses sonhos significam, por que acontecem e o que fazer quando surgem. Vamos traduzir juntos os símbolos do mundo invisível, para que nunca mais te sintas sozinho. Fique comigo até o fim, porque vamos entrar em territórios que muitos temem tocar, mas que contêm as maiores verdades da existência. E talvez, ao final, compreendas que não é o sonho que visita você, mas você que visita o amor. Durante o sono, nossa alma se desprende parcialmente do corpo físico e vagueia pelos planos sutis. Não é fantasia nem sonho comum. É uma libertação temporária permitida por Deus, onde reencontros e lições acontecem com profundidade que a vigília não alcança. Quantas vezes despertaste com lágrimas nos olhos, sentindo um perfume familiar, um abraço que parecia real? Talvez não tenhas contado a ninguém, mas saiba, há algo sagrado nesse instante. Um espírito amigo pode ter te visitado em amor. Chico Xavier sempre ensinou que a saudade não é um erro, mas uma ponte. É a lembrança viva de que o amor é eterno. E quando ela pulsa no coração com intensidade, pode abrir caminhos para encontros do espírito além do tempo. Quando sonhamos com quem já partiu, não é mero reflexo da memória. Pode ser um diálogo do espírito com outro espírito. Uma conversa em silêncio, um toque que ultrapassa dimensões, um lembrete de que a morte não separa o que Deus uniu. Há espíritos que vêm para consolar, outros para pedir oração. Alguns vêm para avisar, orientar, proteger. Cada visita é diferente, pois cada laço de amor é único. E é preciso sensibilidade para distinguir um sonho comum de um verdadeiro reencontro espiritual. Muitas vezes, ao acordar, não lembramos completamente. Apenas a sensação permanece. Paz, saudade ou um leve incômodo. Isso acontece porque nosso cérebro físico tem limitações. Mas o coração reconhece o que é real, mesmo quando os olhos não veem. Chico dizia que os laços não se rompem com o desencarne. Eles apenas mudam de forma. A ligação espiritual continua viva, vibrando em outra frequência. Quando sonhas com alguém querido, essa frequência se alinha por um instante e a comunhão acontece. Há sonhos que são meras construções mentais, reflexos de preocupações ou desejos. Mas há outros que trazem uma energia diferente, mais vívida, mais intensa, mais nítida. São esses os que merecem atenção, pois podem conter mensagens importantes e profundas dos planos espirituais. Já te sentiste abraçado em sonho,
como se fosse criança de novo? Já sentiste um beijo na testa como um afago vindo de longe? Esses detalhes não são invenção. São vestígios de um encontro real, onde o Espírito tocou tua alma. O Espiritismo nos ensina que a morte é apenas um retorno, e os espíritos livres da matéria continuam a nos amar, observar, orientar. Muitos deles buscam, durante nossos sonhos, a chance de se comunicar, de dizer que continuam vivos em luz. Nem todo sonho com desencarnados traz consolo imediato. Alguns causam inquietação, estranhamento, até angústia. Isso pode ocorrer quando há conflitos mal resolvidos, culpas ou pendências. Ainda assim, o sonho é convite à cura. Uma chance de perdoar, libertar e recomeçar, mesmo à distância. Se já tiveste esse tipo de sonho, não guarde só para ti, compartilhe. Testemunhar é parte do processo. Falar dessas experiências ajuda outros a reconhecerem as próprias. E assim vamos reconstruindo juntos a certeza de que a vida não acaba. Muitas vezes, o reencontro em sonho é tão real que sentimos vontade de dormir novamente, na esperança de voltar àquele lugar. Mas isso não depende só da nossa vontade. Há leis superiores que regem esses encontros, baseadas em amor e equilíbrio. O espírito de quem parte continua nos observando, torcendo por nós, enviando vibrações de carinho. Quando percebe nossa dor intensa, busca formas de consolar. E se encontra abertura em nossa vibração, usa o sono como uma janela para nos visitar. Nem sempre os reencontros trazem palavras. Às vezes há apenas presença, um olhar demorado, uma paisagem familiar, uma sensação de paz. Isso já basta para acalmar o coração. É o Espírito dizendo em silêncio: estou contigo, mesmo que não me vejas. Há quem sonhe repetidamente com o mesmo Espírito. Isso pode indicar um laço muito forte ou uma tarefa em comum ainda não compreendida. Nesses casos, é importante orar, refletir e buscar o significado mais profundo da insistência daquele espírito amigo. O tempo espiritual é diferente do nosso. Um sonho de alguns minutos pode conter experiências ricas e extensas. Chico dizia que muitas vezes vivemos verdadeiros encontros de horas durante uma simples noite de sono. O espírito não está limitado ao relógio terreno. Por isso, quando sonhar com alguém querido, anote. Escreva os detalhes. Guarde como se fosse uma carta recebida. Com o tempo, poderá perceber padrões, mensagens ocultas, pedidos sutis. O mundo espiritual fala por símbolos. Cabe a nós decifrá-los com carinho. Sonhos com desencarnados nem sempre trazem consolo imediato. Alguns causam inquietação, estranhamento, até angústia. Isso pode ocorrer quando há conflitos mal resolvidos, culpas ou pendências. Ainda assim, o sonho é convite à cura, uma chance de perdoar, libertar e recomeçar mesmo à distância. Imagine isso. Você fecha os olhos para dormir e, sem perceber, atravessa um portal invisível. Um portal que te leva além do tempo, além da matéria, além da vida. De repente, você sente. Não é só um sonho, é real. A presença é real. O olhar, o abraço, a voz. É como se nunca tivessem partido. E sabe, isso não é fantasia. Chico Xavier nos ensinava que o espírito não precisa estar fisicamente presente para se comunicar, porque no mundo da alma é o amor que faz a ponte, e essa ponte atravessa dimensões. O que muitos não sabem é que o sonho, na verdade, é só o início. É a primeira fresta que se abre para algo muito maior. Um reencontro que acontece lá, onde os olhos da carne não veem, mas onde o espírito nunca deixou de habitar. Quantas vezes acordamos depois de um sonho assim, diferentes, mais leves, com uma dor que parece ter sido suavemente retirada do peito. Isso não é coincidência, isso é sinal, é resposta, é cura. Quando isso acontece, não duvide, não questione. O coração reconhece aquilo que a razão não consegue explicar. O mundo espiritual não se anuncia com estrondos. Ele chega, como brisa, como sopro, como aquele arrepio que vem do nada e que a alma entende antes mesmo do corpo perceber. E os sonhos, os sonhos, são talvez a linguagem mais pura,
mais silenciosa e mais poderosa que existe entre os dois mundos. Porque quando o corpo adormece, é a alma que desperta, lá onde as leis do tempo e do espaço não existem. Tudo vibra na frequência do amor, do merecimento, da sintonia espiritual. E Chico dizia algo que ecoa até hoje. O coração é o maior portal entre os mundos. Quanto mais amoroso, quanto mais puro, mais capaz ele é de alcançar aqueles que já partiram. E sabe, quando você ora antes de dormir, você não está apenas falando palavras no vazio. Você está acendendo uma luz, uma ponte invisível, feita de intenção, fé e amor. E é por essa ponte que os reencontros acontecem, protegidos, guiados, autorizados pela luz maior. Quantas mães, quantos pais, quantos filhos já foram abraçados em sonho por aqueles que a morte tentou separar, mas não conseguiu, porque a morte não tem poder sobre o amor. Jamais teve, jamais terá. Às vezes esses sonhos são puro consolo, outras vezes são testes, lições. O espírito é levado a cenários simbólicos onde precisa escolher, refletir, entender. E lá, nossos entes queridos aparecem, como guias, como testemunhas silenciosas, observando, torcendo, auxiliando, sem precisar dizer uma palavra. A espiritualidade nunca nos abandona. Nunca. Mesmo quando a dor grita, mesmo quando a saudade sufoca, eles estão ali, invisíveis, mas presentes. Mais presentes do que imaginamos. E o sonho com quem partiu é como se o invisível piscasse para você. Uma piscadela divina. Um "eu estou aqui", que não é dito, mas que é sentido. E se, em algum momento, você já teve medo de sonhar com alguém que se foi, saiba disso. Espírito que ama, não assusta. Espírito que cuida, não perturba. O medo vem da ignorância. E o amor, quando compreendido, dissipa qualquer sombra. Chico Xavier. Se o encontro foi sereno, se o olhar foi de amor, isso é bênção, é dádiva, é abraço de luz. E se por acaso o sonho foi desconfortável, se algo ficou estranho, não tema. Isso não é punição, é um pedido de socorro. É uma súplica silenciosa por oração, por perdão, por luz. E a resposta será sempre a mesma: oração sincera. Você já percebeu como muitos sonhos se repetem em certos lugares? Jardins, campos, casas antigas. Isso não é acaso. São cenários do mundo espiritual, construídos pela memória afetiva, pela energia, pelo amor. E quando você vê no sonho aquele que partiu, mais jovem, mais belo, mais saudável, é porque no plano da alma, a aparência reflete o estado espiritual e não a idade que tinham na terra. Ver alguém sorrindo no sonho é sinal de que essa alma está em paz, que encontrou o caminho de volta para a luz. E se isso te aconteceu, guarda isso no teu coração. Você viu um pedaço do céu, sabe? Chico Xavier também era visitado em sonhos. Seu guia espiritual Emmanuel aparecia como mestre, como amigo, e dali surgiam mensagens, livros, consolo, sabedoria que atravessou gerações. Isso prova uma coisa: o sonho não é só consolo, é missão, é trabalho espiritual, é ponte entre mundos. E você, sim, você, não precisa ser médium famoso para ser um instrumento da luz. Basta ter amor, basta desejar servir. Porque às vezes, aquele que apareceu no teu sonho não veio só para te consolar, veio te pedir ajuda, um pensamento, uma vela, uma oração. Isso pode ser um bálsamo para uma alma que, mesmo do outro lado, ainda busca se curar. O reencontro nos sonhos é mais do que saudade, é mais do que consolo, é compromisso. É oportunidade de transformar a dor em gesto, a lembrança em luz, a saudade em gratidão. E se aquele espírito apareceu em silêncio, olha nos olhos, porque os olhos falam de amor, falam de saudade, falam de esperança, e muitas vezes dizem só uma coisa: por favor, não se esqueça de mim. Porque o esquecimento é uma segunda morte, e a lembrança é vida eterna. Cada oração que você faz é um abraço que chega do outro lado. Cada pensamento amoroso
É uma visita que ilumina quem partiu. Se esse sonho te visitou, não duvide. Foi real, foi cura, foi amor, foi eternidade te tocando. Chico Xavier nos ensinava que os verdadeiros laços espirituais nunca se perdem. Eles apenas mudam de forma, mudam de plano, mas não mudam de essência. E se você sonhou com quem ama, é porque a ligação continua viva, ativa, abençoada e protegida pela luz maior. E se esse sonho aconteceu numa fase difícil, num momento em que você se sentia fraco, perdido, vazio, saiba, isso não foi coincidência. Isso foi socorro espiritual. Isso foi amor vindo te lembrar que você não está só. E mesmo que, no sonho, você não tenha reconhecido claramente, o cheiro era familiar, o toque, o olhar, a atmosfera, aquela paz inexplicável. Essas são as assinaturas do mundo invisível. São as provas silenciosas de que o amor nunca morre. E depois de um sonho assim, não estranhe se a vida parecer mais leve, se a dor diminuir, se a fé, de repente, florescer novamente no seu peito. Porque o reencontro espiritual, isso é mais do que encontro. É cura, é resgate, é transformação. Se no sonho, aquele ser amado apareceu em dor, em silêncio, não ignore. Ore, acenda uma vela, envie luz, porque a tua oração chega lá. E chega como remédio, como colo, como bálsamo para a alma. Cada espírito tem seu tempo. Alguns vêm logo, outros demoram anos. Depende da luz que eles possuem, depende do amor que nos une e depende da nossa própria capacidade de sentir, de perceber, de acolher. E lembre-se, Deus nunca desperdiça um sinal, jamais. Se você foi tocado por essa experiência, há um motivo maior, sempre há. E se você chegou até aqui, saiba que essa mensagem foi mais do que palavras. Foi saudade, foi amor, foi memória, foi espírito e foi fé, entrelaçados. Você não está só, nunca esteve, e aquela presença que te visitou no sonho continua ao teu lado, silenciosa, invisível, mas mais real do que nunca. Porque o amor não conhece distância, e a saudade nada mais é do que o amor que não coube na despedida. Quando a dor apertar, lembra, se o amor não acabou, então a ligação também não. Ela segue viva, vibrando, eternamente. Se esta mensagem tocou sua alma, deixe nos comentários. Sinto sua luz comigo. Pensando carinhosamente na pessoa que você dedica essa mensagem. Essa frase é um testemunho de que o amor verdadeiro transcende a morte e permanece vivo em nossos corações. Querida alma desperta, ao encerrarmos este momento de reflexão, queremos expressar nossa profunda gratidão por sua presença e por compartilhar conosco esta jornada espiritual. Se este conteúdo tocou o seu coração, convidamos você a se inscrever no canal Despertos e Escolhidos, curtir este vídeo e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Lembre-se, a verdadeira libertação de um ente querido ocorre quando, em vez de nos apegarmos à dor da perda, agradecemos profundamente por tê-lo conhecido e vivido momentos preciosos ao seu lado. Esse gesto de amor permite que seu espírito encontre o caminho de luz e continue evoluindo no plano espiritual. O maior amor que podemos oferecer é permitir que aqueles que partiram sigam sua jornada de luz, sabendo que, ao fazer isso, eles podem estar ainda mais próximos de nós, auxiliando-nos e nos amparando em nossa caminhada terrena. Que a paz e a luz divina estejam sempre com você. Com carinho, equipe Despertos e Escolhidos.